a maior festa, não é? A maior festa de aniversário do mundo. Está chegando, é amanhã. O menino nasceu e mudou a história. Esse menino nasceu e mudou a história também. Mais do que uma festa pagã, mais de desconsiderar a pessoa de Jesus, nós temos que aceitar que todos esses fatos foram marcantes antes e depois dele. Isso é inevitável. Os acontecimentos tecnológicos até o dia de hoje, não temos como não negar a história de Jesus. Fala, linda. Eu adoro você. O profeta Isaías declarou no seu capítulo 9, verso 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas podemos discutir se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, podemos comemorar ou não, de onde veio essa data? Isso agora nós não vamos discutir essa questão, porque de fato o importante é que ele nasceu. Tenha em mente que a nossa igreja, nós pastores, nossa família central, nós comemoramos o Natal. Não a troca de presentes em si, a história de Santo Nicolau, nada disso. Mas onde vem essa origem? O Natal é de Natale, que é nascimento. Os cristãos primitivos não tinham esse interesse de comemorar, lá pelo século III, mas o bispo de Roma, Hipólito, ele disse assim, olha, vamos comemorar 2 de janeiro, não, outros cristãos, não, vamos escolher outras datas. Mas entre os anos 325 e 354, ficou acertada que a data era 25 de dezembro, para comemorar o nascimento, a data universal do nascimento de Jesus. A palavra de Deus não tem absolutamente nada disso. Mesmo porque o que tem lá é para dizer que uma estrela guiou e houve uma festa celestial. Agora, mesmo que essa data não seja verdadeira, e eu não seria aqui legalista para dizer que não podemos, eu só não posso fazer tudo o que eu gostaria hoje que o meu médico está ali, comer tudo que tenho direito, não é? Ele está ali de olho em mim, está aqui bem na minha frente, e ele fala, calma, 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 mas hoje é tudo que puder, até tijolo ensopado vai. Mas não seria. O que importa é que Jesus nasceu, e por isso nós devemos nos alegrar. É a oportunidade que temos de falar do Messias prometido, e nós temos que comemorar com alegria. Agora, não podemos esquecer, o que temos feito em muitos lares é que o aniversariante não está presente. Isso é triste. Isso é muito triste. Mas nós não estamos preocupados com isso. Se é isso, se é aquilo, se teve de fato, não 3 reis magos, não tem isso na Bíblia. Foi ouro, incenso e mirra, e tem até nome dos caras, Belchior. Não tem nada disso na Bíblia, mas teve presentes. Teve presentes. Foi numa estrebaria, aí desenha lá o presépio todo catimbado, todo pobrezinho. Não, naquela época, os guardadores, os pastores, levavam suas ovelhas para dentro de casa no primeiro nível, no segundo era a residência. Então era uma coisa mais ajeitada lá dentro, mas era um lugar onde eles viviam, os animais. Teve estrela, teve sim. O importante é que naquela época tinha uma festa, e chamava Sol Invicto, não podia trocar aquela data de jeito nenhum, mas a Bíblia diz no capítulo 4 de Malaquias, mas vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará cura sobre as suas asas, e saltareis, e como o bezerro da estrebaria. Então o sol da justiça nasceu, e o costume pagão de fazer a festa do sol invicto foi apagada pelo nascimento de Jesus. As profecias se cumprem, queridos. Se ele tivesse nascido dia 31 de outubro, Halloween, ele ia acabar com esse Halloween também, porque Jesus é muito mais. Nós estamos então preocupados exatamente com isso, mas o fato dele crescer já nos dá alegria, porque o plano de Deus
significa que está prestes a acontecer. O que deve ficar claro é que nós devemos comemorar o nascimento de Jesus. Ele nasceu em dezembro? Certamente que não. Quem já foi a Israel, se você entrar agora, não entra não, por favor, não liga o seu telefone, você vai ver qual a temperatura agora lá em Israel. Não ia fazer recenseamento, as pessoas andando sem carro, a pé, na neve, no frio. Só se o imperador quisesse dar ordem, talvez pudesse até. Mas era inverno. Vamos, guirlanda, árvore de Natal. O fato é que, o que nós pensamos quando nós estamos comemorando? Qual a primeira coisa que acontece conosco, que vem à nossa mente, quando chega essa data? Como eu tenho crianças em casa, é roupa nova, brinquedos, presentes. Eu quero aproveitar para agradecer à igreja por muitos presentes lindos que vocês nos trouxeram, e nós abençoamos a nossa escola lá na Vila Estrela, abençoamos nossas crianças em Petrovale, abençoamos as nossas crianças que Ivailton toma conta lá em Caeté. Foi uma bênção. Você abençoou crianças com presentes maravilhosos, maravilhosos. Os jovens querem uma roupa de marca, uma coisa nova, não é para impressionar as meninas. Os adultos querem saber se vão conseguir receber o 13º até o ano que vem, quem trabalha para o Estado. Se ele pode fazer uma viagem, se ele pode ter algumas férias, se o Chester pode ser comprado. Agora, qual a pergunta que se faz é, será que esse é realmente o pensamento que ocupe, que nós temos que cultivar a nossa mente nesse momento para celebrar o Natal? Qual que é a verdadeira expressão do Natal? A primeira coisa que vem à minha mente é que o Natal expressa a maior humilhação de Deus. Ele se tornou homem. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tal foi a humilhação de Jesus, de Deus, que não se encontrou nenhum lugar para ele nascer. Não tinha um Otaviano Neves, Feldman, não tinha um lugar apropriado, ele foi para aquele lugar simples. Lucas capítulo 2 diz que não havia lugar para ele. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque que nela é gerado é de Deus, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados de cada um deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Mas o que vem à minha mente, a primeira coisa então, é essa: o Natal expressa para mim humilhação. Ele sendo Deus, sabe o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7? Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação do ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essa é a primeira coisa que vem na minha mente, no meu coração. Nascendo numa manjedoura, um lugar apropriado para alimentação de gado. Tal foi essa humilhação do Senhor, que ele também precisou fugir, porque Herodes decidiu matá-lo. Ele teve que fugir da sua casa.
Ele teve que sair da sua cidade. Você já ouviu alguma coisa semelhante? Jesus fez isso. Então a primeira coisa que vem ao meu coração, nesse verbo que estava com Deus, nesse verbo que era Deus, e se tornou Deus conosco, Emanuel, é a maior humilhação de Deus, o Criador se tornar criatura. Mas Ele tinha um propósito. A segunda expressão que o Natal me traz ao coração é a manifestação do amor de Deus por nós. Não que Deus tenha tido, Babi, algum plano B. Ele sempre teve plano A, porque Ele sempre amou o mundo. Ele sempre amou você, sempre amou a mim. João, no capítulo 3, que é o meu verso. Naquele domingo, às 3 horas da tarde, quando eu estava lá, o Enio, marido da Ana, hoje o meu tio Enio, meu pai na fé, meu padrinho de casamento, meu modelo de vida cristã, ele dizia assim, se ele tivesse aqui, vocês iam ver, ele deve ter 1,32 m, não, estou exagerando, ele é pequeno, mas ele gritava a todos os pulmões, não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu disse lá escondidinho, porque eu era um líder religioso de uma denominada denominação, e eu escondido porque as pessoas podiam me ver lá, e ele falou assim, Deus amou você, Deus amou o mundo. E eu pensei, como Deus pode amar tantas pessoas? Aquela época não eram 7,5 bilhões, era 2 bilhões e pouco. Não pode. Ele falou assim na sua pregação, você pode estar imaginando que Deus não ame você, porque é muita gente, mas coloca o seu nome aí. Desculpe. Deus amou Luiz. E eu, yes! Ficou pertinho de mim. Agora Jesus estava olhando para mim ali, e eu lá no meio daquela multidão, escondido, e ele, Deus amou Luiz. E eu falei, uau, estou gostando disso, porque eu precisava tanto de ser amado. Alguém que morava num cortiço, sabe o que é cortiço? Vários barracões de 0 por 0, um do lado do outro, com um banheiro único para todo mundo. Eu entrava naquela coisa como se estivesse indo para o matadouro. Eu precisava ser amado. Deus amou Luiz, e eu fiquei pensando assim, mas como que eu faço para experimentar esse amor? E ele respondeu assim, você deve estar imaginando como é que você faz para experimentar esse amor. Eu digo, não é possível, quem está lendo a minha mente? Quem é que está me entregando lá? Ele disse assim, vá para sua casa, ajoelhe-se e fala, Deus, entre na minha vida. Não tinha a música do Zaqueu ainda. Como Zaqueu, entra na minha casa. Meu CD eu vou vender no final. Entra na minha vida. Não. E eu fui para a minha grande casa. A minha casa, para eu pensar, eu tinha que sair, porque não cabia o meu pensamento e eu. De tão grande que era. E eu falei, Deus, eu preciso do Senhor. Naquele dia Deus me amou. A maior Natal expressa para mim essa manifestação de amor. E eu lembro que eu comecei a pensar nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Essa é a maior resposta. A resposta de todas as minhas perguntas, a resposta da minha condição de separado sem amor de Deus. Deus, o maior ser que eu não conhecia, embora fosse religioso, amou o maior sentimento, que é amar. O mundo mora aglomerado de pessoas, e eu entendia isso. Todas as pessoas, sem distinção de cor, religião, raça, cultura, história, Ele amou a mim
de tal maneira, o maior grau, esse tal engloba um grau bastante e muito, sobremaneira elevado, que deu o maior gesto, o maior ato, consequência do maior sentimento, amor. Segundo a Bíblia, a renúncia logo implica em dar. Deus enviou seu Filho único, ele não tinha uma outra opção. Ele tinha que dar aquilo que ele mais amava. Se ele mandou Abraão dar Isaac, ele falou, então eu dou meu filho para salvar a cada um deles. Seu Filho unigênito, a maior dádiva. Será que eu e você daríamos os nossos filhos para morrer por alguém? Para quê? A maior razão. Deus não iria dar tudo isso em troca de nada. Claro que Deus procede dessa maneira com alguma razão. Em se tratando de Deus, tem que ser a maior razão por nos amar. Todo o que? A maior chance. É todo. É você que vai decidir. Fui eu que decidi. Nele crer. É a maior simplicidade. A maior simplicidade. É muito pouco que Deus quer em troca. Basta você dizer, eu quero. Foi o que eu fiz naquele dia. Eu falei, eu quero. Eu preciso. Simples. Não tive que subir escadaria de igreja, não tive que levar cruz nas costas, me espancar. Não, eu falei, eu quero, muito simples. Ele disse, não pereça, a maior promessa de vida, nós não morreremos, nós viveremos eternamente. Amém? Eu pensei que fosse um amém mais pentecostal. Aleluia! Aleluia, mas tenha segurança, certeza que foi dada por Deus, a vida eterna, o maior presente, o seu limite é Deus, não nada vai nos limitar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso que expressa para mim o Natal. Deus viu toda a humanidade perdida. Lá em Romanos capítulo 3 diz que todos nós estávamos perdidos. Mas Ele amou essa humanidade. E Ele resolveu, Fabrício, nos redimir. É isso que expressa o Natal para mim. Mas sabe que também o Natal expressa para mim algo glorioso. Que é a decisão que você e eu temos que tomar hoje. Temos que tomar hoje. De fato, dado ao dado incontestável de que Jesus veio salvar você e a mim. Portanto, se torna indispensável que você tome algumas decisões. Você pode rejeitar a Jesus ou pode acolher a Jesus. A pergunta que vem ao meu coração nessa expressão de maior decisão é que se eu perguntasse para você agora, onde e quando Jesus nasceu? Você poderia ter algumas respostas, mas eu estava pensando sobre algumas pessoas que a Bíblia cita. Se você perguntasse a Tomé, aquele apóstolo que quis tocar nos braços de Jesus, nas feridas de Jesus, onde e quando Jesus nasceu, eu tenho certeza que ele responderia que foi naquele dia inesquecível em que ele pediu assim, deixa eu tocar nas suas chagas. E foi dado a ele a oportunidade de testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. E então ele compreendeu as palavras que Jesus disse para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, toca Tomé. Naquele dia, Tomé falou, hoje Jesus nasceu na minha vida. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para o apóstolo Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus na vida dele, eu creio que ele responderia, Jesus nasceu lá naquele pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou 3 vezes, e ele tinha negado a Jesus. Naquele instante, quando ele nega, e vê Jesus entrando, olha para ele, e ele tem aquele encontro maravilhoso.
Naquele dia, naquela hora, a sua consciência acordou para o verdadeiro significado da vida. Ali, Jesus nasceu na sua vida. Foi aquela noite. Se você perguntasse para Paulo, para Saulo de Tarso, aquele apóstolo maravilhoso, que dia que foi que Jesus nasceu? E quando estava na estrada para Damasco, e ele envolvido por aquela intensa luz que o deixou cego, e aí de repente ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela cegueira então, ela cai, e ele passa a enxergar um mundo novo. Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E hoje nós somos abençoados pelas suas cartas. Naquele dia, naquele momento, Jesus nasceu na sua vida. Lá em Damasco, naquele momento, foi quando Jesus, e o local onde ele nasceu. E se você perguntasse para Maria, onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas. É como se fosse foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando Maria, então, segura o Emanuel nos braços. Lucas capítulo 2, ele diz assim, o meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Foi naquele dia, no Magnificar, naquele dia quando ela coloca Jesus, o Deus conosco, aquele que salvaria o mundo nos seus braços. Foi ali que Jesus nasceu. E para você, quando Jesus nasceu? 25 de dezembro? Pode ser, mas pode ser 24. Talvez você entrou aqui hoje pela manhã e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje, Jesus pode nascer na sua vida. Rua Luiz Soares Arrocha, 37, às 11h40. Pode ser o momento que Jesus nasça na sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar a vida hoje para Jesus, quer que Ele nasça na sua vida? Eu quero orar por você agora. Tem alguém? Olha, de repente tem, não é? Se todos nós, Jesus já nasceu na nossa vida, eu preciso dizer uma outra coisa para você. Jesus nasceu para morrer por nós. E nós vamos celebrar a ceia. Isaías 53 diz assim, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. Quando você vê uma fotografia, um quadro pintado, em que Jesus é lindo, 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 lindo és, glória, glória. Aquilo ali é espiritual que nós estamos cantando. A Bíblia diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura, e nós olhamos, não havia nada que o agradasse, que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como se de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, eu e você,
Andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o seu pecado, o meu pecado, a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele nasceu para que morresse por mim e por você, e hoje tivéssemos vida. É assim que vamos celebrar o Natal, com essa ceia. Nós vamos celebrar o nascimento do Messias, que não é mais bebê, não é menino Jesus, mas que subiu à cruz porque amou você e a mim. Mas também glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, não está naquela cruz, a cruz está vazia, aleluia, está vivo aqui entre nós. E nós vamos fazer essa cerimônia até que Ele volte. E Ele está voltando. Vai buscar uma igreja viva para a glória de um Deus vivo. E você e eu fazemos parte dessa família. Quero convidar os pastores, coordenadores, supervisores, para nos ajudar nesse momento de comunhão, de ceia do Senhor. Hoje à noite, você vai fazer o seu culto na sua família. Nós não teremos o culto aqui às 18 horas, mas teremos nas nossas filiais, a sua igreja, onde você é igreja. Celebre com a sua família o nascimento de Jesus, mas com a expressão correta de que Ele nasceu para morrer porque te amou. Nós vamos celebrar esse momento tão lindo. O príncipe da paz nasceu para morrer por você. Se o grão não morre, não há fruto. Ele amou você, querido. Morreu naquela cruz no seu lugar, no meu lugar. Ele não deveria estar lá. Eu e você deveríamos estar lá. Eu sei que eu estaria lá. Mas Ele tanto ao mundo amou, que tomou uma decisão de ir à cruz mudo por mim e por você. Ao celebrar esse momento de Natal, de festa, de comida, de alegria, de presentes, talvez nem presente tenha, mas o maior presente você e eu já recebemos, que é Jesus. Eu queria que fizéssemos uma ceia em família. Você vai servir para o outro aí do lado. Mas deixa eu ler o texto que a Bíblia diz, nós vamos fazer juntos isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, não é? Não é transubstanciação, esse pedaço de pão, que
está lindo aqui, eu vou só desmanchar um pontinho. Isso é pão mesmo. Ele não está aqui, não é uma presença física dele, mas é memorial. Agradecidos, porque nasceu aquele homem, aquele menino na manjedoura, tornou-se homem, mas tinha um projeto, resgatar você e a mim para uma vida eterna. Senhor, muito obrigado por esse pão, pelo teu corpo derramado lá, crucificado naquela cruz por nós. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Sirva para o seu irmão ao lado e vamos juntos comer o pão. Escolhe alguém do seu lado, sirva a ele, receba o corpo de Cristo. Você faz parte dessa família, querido. Você faz parte dessa história. Ele amou você. Hoje nós temos uma grande família, a família de Deus. Família Central faz parte dessa história. Eu me alegro, porque você, alguém que não tem irmãos, não tem família, hoje eu tenho vários irmãos, muitos amigos. Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Como é que você está aqui hoje? Está brigado com alguém? Está bravo com alguém? Peça perdão agora. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Volta lá e abraça a pessoa e diga assim: você está livre em nome de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esse sangue foi derramado para que eu e você, Edu, pudéssemos nessa manhã celebrar o nascimento do Emanuel. Ele derramou o seu sangue na cruz, para que tivéssemos vida e vida com significado, vida abundante. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, é memória de mim. Bebamos. Amém. Aleluia! Celebra o Senhor. Celebração está fraca, podemos melhorar. Aleluia! Ele ressuscitou! Uhul! A palavra de Deus diz assim, Números capítulo 6, versos 23. Eu quero abençoar a sua vida com esse texto. Se você quiser fazer um gesto de receber da parte de Deus, diz assim o Senhor à central. Disse o Senhor à central: fala aos seus filhos. Assim vou abençoar os filhos da central e vou dizer: o Senhor, o Emanuel, te abençoe e te guarde. O Emanuel, o Deus conosco, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo Natal, querido. Celebre, 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 celebre. Na sua casa hoje à noite, lembre do sacrifício de Jesus.